distopia e capitalismo. Eu sou o André Boff e esse é o canal do Trans e a Revolta. Antes de tudo, eu gostaria de chamar vocês aqui para curtir, compartilhar esse vídeo, deixar os comentários, dúvidas, questões, porque isso ajuda muito a gente a chegar em mais pessoas e é muito difícil conseguir fazer com que uma visão com consciência de classe, marxismo, revolução, possa chegar a mais pessoas e romper os algoritmos. Então, fazendo isso, você ajuda muito a gente. A gente ainda é um canal pequeno, tentando se consolidar. A gente só pode contar com a força de cada um de vocês. Segundo o Google Trends, um medidor de tendências na internet, a busca pelo gênero distópico tem aumentado mais de 10 vezes nos últimos 10 anos. A produção audiovisual tem sido inundada por obras desse tipo, seja por representação de sociedades distópicas tomadas por zumbis e alienígenas, seja por sociedades decadentes representadas por vírus que assolam a humanidade, seja até mesmo pela representação de sociedades distópicas em que o fundamentalismo religioso impõe todo tipo de miséria e opressão contra as mulheres. Walking Dead, Sweet Tooth, O Conto de Aia, 100, Colony, são todos exemplos desse tipo de gênero. Em geral, também inspirados em obras literárias. Mas o que é a distopia? Em termos gerais, a distopia é a representação de um futuro pessimista, decadente, em desagregação, em que as sociedades são apresentadas dominadas por valores conservadores, reacionários, em que não existe nada além de opressão, dominação e exploração para o gênero humano. Esse gênero se coloca em oposição à utopia, cuja representação segue valores muito mais otimistas de abundância, de liberdade, de alegria para o gênero humano. Nós podemos dizer que a distopia ela tem a sua origem contraditória justamente no século XX, o século em que as utopias foram colocadas em movimento a partir de todos os inúmeros movimentos revolucionários que se desenvolveram ao longo desse século. É considerada a primeira obra literária desse gênero distópico, talvez por seu tom pessimista e o seu final pouco claro e inconcluso, a obra Nós, do russo Zamyatin, escrito em plena União Soviética em 1921. Muito provavelmente, no entanto, a primeira obra distópica talvez tenha sido o livro O Tacão de Ferro, de Jack London, escrito em 1908, que é um romance que basicamente encobre um tratado político marxista, cujo pós-fácil na década de 30 foi escrito por ninguém menos que Leon Trotsky, e na qual se apresenta uma análise retrospectiva de um passado de combates duríssimos com o que é conhecido no livro como o Tacão de Ferro, uma espécie de fascismo antevisto observado por historiadores e arqueólogos que têm contato com o diário e observam o passado distópico da sociedade, porém falando de um desenvolvimento utópico dessa sociedade, porque quando eles escrevem já estão praticamente no comunismo. Outros livros como O Conto de Aia, de 1985, Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, 1984, são outros títulos notáveis desse gênero. O que explica, no entanto, esse interesse contemporâneo agudo por obras desse gênero distópico? O que explica, por exemplo, que livros como 1984 tenham passado, nos últimos anos, ao topo dos livros mais vendidos na lista da Amazon? Os cartazes Tornem o Conto de Aia ficção de novo, escrito por mulheres que protestavam durante as inúmeras tentativas de ataque aos seus direitos reprodutivos ao longo do mandato de Donald Trump, talvez nos fornecem pistas muito importantes para poder pensar isso. Esse agudo interesse provavelmente se explica pela aproximação entre a realidade contemporânea e as tendências econômicas, políticas e sociais retratadas pela ficção. As tendências reacionárias atuais, como o profundo medo, desespero e a exploração sem defesa impostos aos trabalhadores sob o neoliberalismo, o medo profundo do desenvolvimento tecnológico que não busca consagrar nenhuma melhoria de vida às pessoas, mas ao contrário, apenas objetivo lucro ameaçando empregos para essa enorme massa de milhões de trabalhadores desamparados, a ascensão da extrema-direita, dos negacionistas, dos fanáticos religiosos de todos os tipos, permanentemente atacando aos direitos elementares das mulheres, além de, no Brasil, a guerra civil maquiada que mata cerca de um negro a cada 23 minutos e 5 mulheres por dia vítimas do feminicídio, tudo isso se expressa de forma concretizada nas obras distópicas. E essa concretização acaba gerando uma identificação contraditória entre a população que sofre o desenvolvimento dessas tendências e a imagem projetada em tela nessas distopias. Nada mais distópico do que
a série de programas de sensacionalismo punitivista policial que vivem de exaltar policiais bombados, humilhando, espancando, agredindo, violando todos e qualquer direito e pisoteando a própria lei que, em tese, deveriam cumprir em todas as periferias do país, algo que é permanentemente exaltado e que alcança audiência e apoio popular. Brasil urgente, delegados de não sei o que lá, PMs de não sei o que onde e etc. Contraditório como é o desenvolvimento desse gênero literário e artístico em meio a um século de utopias, como o século XX, é preciso observar que nele também não se expressa apenas essa identificação contra a história, mas também um sentimento de resistência subjacente, por baixo, ainda que pouco claro. A busca e o interesse pelo gênero distópico, expresso numa espécie de interesse sádico pelo pessimismo, é, na verdade, a contracara de uma insatisfação e da busca por transformação e alteração que possa impedir o desenvolvimento dessas tendências vistas de maneira concretizada nas séries e nos livros. O nosso interesse é ativamente despertado e nós vivenciamos ativamente as histórias, nos colocando nas peles dos personagens, interpretando seus dramas, seus dilemas, muitas vezes nos colocando impelidos do desejo de que se livrem da situação de opressão, de exploração, de dominação às quais eles estão sujeitos. Essa tensão é praticamente presente em todas as obras literárias desse gênero. A luta de June, ou Offred, contra os misóginos da República de Gilead, em O Conto de Aia, a luta dos Everhard contra o Tacão de Ferro, a luta dos sobreviventes sobre o apocalipse zumbi contra os representantes das formas mais reacionárias e violentas de barbárie, a sombra de Goldstein se apresentando de maneira muito mais simpática, da mesma maneira como o protagonista de 1984 se apresenta para nós diante de um onipotente, autoritário, violento e reacionário grande irmão. Essas são as fontes de inspiração nas quais nós depositamos as nossas esperanças e pelas quais despertamos as nossas simpatias nessas obras. Ou seja, é através deles que depositamos a esperança e a possibilidade de uma nova vida, apesar de tudo e de todas as dificuldades. Para entender esse movimento, é preciso entender em que momento da história nós estamos. É preciso entender o que significou o chamado fim da história com a queda da União Soviética. Ou seja, é preciso entender o que é a restauração capitalista. Com a queda da União Soviética, em 1991, não foi só a segunda potência nuclear e industrial do planeta que tomou um golpe e saiu de cena. Com a sua queda, como parte da já prévia ideologia neoliberal, os capitalistas aproveitaram essa oportunidade de ouro para poder vender o seu golpe de morte contra as utopias. É nesse contexto que surge o livro de Francis Fukuyama, chamado O Fim da História, que preconiza o capitalismo como a última etapa do desenvolvimento humano e a única possível, dada a sua natureza. 30 anos passados, e nossa geração, as um pouco mais novas e as um pouco mais antigas, continuam vivendo na ressaca dessa onda, que significou uma derrota objetiva, concreta e subjetiva na consciência de milhões de trabalhadores em todo o mundo. Com a contra-revolução triunfante naquele que, ainda que bastante degenerado, ainda era o símbolo de um outro mundo possível, como é o caso da União Soviética, o capitalismo foi restaurado nos países do leste europeu, na Rússia, na China, e dessa forma trouxe um retorno da miséria, da exploração, não apenas nestes países, mas em todo o mundo, aprofundando a retirada de direitos, a piora das condições de vida, as privatizações, características fundamentais do que é a ideologia neoliberal em movimento desde os anos 80 até hoje. Uma guerra contra os direitos dos trabalhadores e as mínimas condições de vida em nome do santo e sagrado altar do lucro. Subjetivamente, para os milhões de trabalhadores ao redor do mundo, a vida sob o capitalismo parecia inescapável. O horizonte de uma ação coletiva, revolucionada, sofreu um baque como nunca nos últimos 200 anos. Só restava, então, o flagelo que o neoliberalismo lhes dispunha. Ou seja, o individualismo, a atomização social, a luta a todo custo pela sobrevivência, a ilusão do empreendedorismo, ou seja, em suma, exploração, sujeição, submissão, desespero, fome e impotência. Nesse cenário, todas as saídas políticas realistas são aquelas domesticadas pela legalidade, pelas instituições e principalmente pela sacrossanta propriedade privada capitalista.
sendo uma tática comum de todos os inimigos dos verdadeiros socialistas acusar de anacrônicos e loucos aqueles que buscam ações, pensamentos e ideias que extrapolam esse limite burguês. Esse pano de fundo é, então, o terreno fértil sobre o qual se erguem as ações possíveis do que chamamos de esquerda domesticada, que, com as suas ações midiáticas, parlamentares, performáticas em geral, ao invés de aprofundar as contradições e colocar em questionamento o status quo, ou seja, o regime de coisas, a forma como as coisas se dão na sociedade capitalista, ajudam a reforçar as estruturas de dominação, de exploração e naturalizá-las nessa sociedade. O profundo movimento de interesse pelas distopias, muito além de ser apenas uma identificação entre o que é a ficção e suas tendências cristalizadas e concretizadas e o que são as tendências de desenvolvimento na nossa sociedade, expressam um profundo sentimento de mudança e uma busca, ainda que passiva e não tão organizada, por transformação. Esse é, na verdade, o maior testemunho cultural da decadência e dos limites da sociedade capitalista contemporânea. É uma porta cultural pela qual milhões e milhões de trabalhadores expressam o seu desejo latente por uma transformação das relações econômicas, políticas e sociais, ou seja, por uma nova sociedade. Algo que é comprovado, por exemplo, por pesquisas recentes realizadas em mais de 28 países com 36 mil pessoas e que são bastante taxativas. 56% dessas 36 mil pessoas acreditam que o capitalismo é maléfico à sociedade. Dessas 36 mil pessoas, 72% desejam algum tipo de mudança, e algo que, no Brasil, não é tão descompassado em relação ao mundo, sendo que por aqui são cerca de 57% das pessoas que consideram o capitalismo nocivo. Dessa forma, contraditoriamente, ou talvez fosse melhor dizer dialeticamente, a própria afirmação de um futuro distópico, pessimista, decadente, para o qual o capitalismo inevitavelmente vai nos levar, possui dentro de si, em germen, de maneira embrionária, o próprio desejo de transformação e mudança, que não é nada além daquilo que é a tarefa mais importante, mais fervorosa, mais ardorosa que a nossa geração tem que buscar, porque é o futuro da humanidade que está em jogo.